Câncer, pare por um momento e ouça atentamente. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você não encontrou estas palavras por acaso. Algo suave e intencional o guiou até aqui, pois quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, reserva uma transição delicada especialmente para você. Este dia traz uma mudança silenciosa, que chega não com ruído ou força, mas com proteção, realinhamento emocional e uma profunda e reconfortante segurança. Você pode não ver mudanças drásticas ainda, mas, por baixo da superfície, algo belo já começou a se mover. Uma espécie de milagre está se formando de uma maneira que parece segura, sutil e constante. Não é estrondoso nem avassalador. Flui como uma maré suave, restaurando o equilíbrio após um longo período em que você carregou mais do que a sua parte. Você foi quem se manteve forte para que os outros pudessem se sentir seguros. Você carregou o peso emocional sem sempre buscar reconhecimento. E agora, o universo está respondendo em uma linguagem que você entende perfeitamente. A linguagem do cuidado. O que está por vir não se apresentará como caos ou perda repentina. Chegará como um alívio, como a sensação de que você finalmente pode baixar a guarda. Como se algo que antes parecia instável agora estivesse sendo sustentado. Você pode sentir isso primeiro como uma calma, uma suave libertação antes mesmo de saber o porquê. É assim que Câncer recebe bênçãos, através de uma sensação de segurança que retorna ao coração. Permaneça com esta mensagem até o fim, Câncer. O que você está ouvindo é mais do que apenas orientação. É um lembrete do que você realmente tem permissão para receber. Ignorar essa percepção não anula o que lhe é destinado, mas pode retardar sua própria prontidão para aceitá-lo. Uma decisão silenciosa está sendo tomada em seu nome. Ao entrarmos em 7 de janeiro, você está sendo gentilmente conduzido a uma nova base emocional, onde a verdadeira proteção substitui o sacrifício interminável. A bênção que se desdobra em sua vida não vem através de rupturas ou mágoas. Ela não chega para testar sua força ou pedir que você suporte mais. Em vez disso, ela vem silenciosamente, envolta em segurança, restaurando uma sensação de segurança que estava ausente há mais tempo do que você imagina. Este não é o tipo de mudança que exige sofrimento corajoso. É o tipo de sensação que te convida a finalmente respirar fundo e relaxar. Você já pode ter notado sinais sutis disso. Uma calma recém-descoberta onde antes havia constante vigilância emocional. Um abrandamento no seu espírito onde antes você carregava tensão. Uma crescente sensação de que você não precisa mais esperar a perda antes que ela aconteça. Esses sentimentos não são aleatórios. São sinais de que seu coração está começando a confiar novamente, lenta e naturalmente. Para Câncer, milagres raramente são explosões repentinas. São retornos gentis. Um retorno à sensação de apoio em vez de ser o único responsável por todos os outros. Um retorno à troca emocional em vez de uma doação unilateral. Um retorno à certeza de que você não precisa sacrificar sua própria paz para ser amado ou para pertencer. O que está acontecendo agora não está tirando nada de você. Está removendo gentilmente a antiga crença de que você deve sempre ser o forte, o paciente, o infinitamente compreensivo. Essa crença te serviu por um tempo, mas também te manteve carregando um peso que nunca foi só seu. O universo não está te pedindo para construir muros mais altos ou se proteger com mais ferocidade. Está te pedindo para permitir que a proteção finalmente te alcance. Essa bênção não exige ação imediata. Não demanda grandes decisões nem longas explicações. Pede apenas sua atenção gentil, para perceber o que lhe traz mais paz, para reconhecer o que já não lhe consome energia, para honrar os momentos em que se sente emocionalmente amparado em vez de apenas responsável. Essa mudança não pode ser forçada nem apressada. Ela cresce em momentos de silêncio, em espaços de quietude, na simples escolha de descansar sem culpa. E uma vez que se enraiza, não pode ser desfeita. Porque quando a segurança retorna ao coração, o canceriano não apenas sobrevive pela resistência, mas começa a viver verdadeiramente pela confiança. Você carrega um peso singular, um peso que poucos notaram porque você aprendeu a suportá-lo em silêncio. Você se tornou uma âncora emocional muito antes de estar preparada. Era você quem absorvia a atenção para que os outros pudessem se sentir calmos, quem se mantinha presente em meio à incerteza, quem amenizava conflitos e protegia o que importava, mesmo quando isso lhe custava caro.
Raramente pedia ajuda, não por falta de necessidade, mas porque aprendeu que ser confiável era mais seguro do que ser vulnerável. Aprendeu a antecipar humores, a ler necessidades não expressas, a carregar a responsabilidade emocional como se fosse simplesmente parte de quem você é. E, com o tempo, isso se tornou uma exaustão que as palavras mal conseguem descrever. Houve momentos em que você se sentiu invisível em seus esforços, quando seu cuidado era mais esperado do que apreciado, quando você acolhia os outros enquanto, em silêncio, se perguntava quem acolhia você. Mesmo assim, você continuou. Não porque fosse fácil, mas porque seu coração não sabe abandonar o que ama. Isso não é fraqueza. É uma força profunda e rara. Mas a força sem equilíbrio eventualmente leva ao cansaço. E o universo não ignorou isso. Cada vez que você permaneceu quando teria sido mais fácil ir embora, isso foi notado. Cada vez que você escolheu a compaixão, isso foi visto. O que você talvez não perceba é que muito do que parecia distanciamento emocional era, na verdade, uma forma de proteção invisível. Houve momentos em que um apego mais profundo teria te esgotado além da recuperação. Momentos em que ficar por mais tempo teria te custado seu próprio senso de identidade. Os atrasos, os distanciamentos, os finais que você não escolheu muitas vezes estavam impedindo uma perda maior que você ainda não conseguia enxergar. O simples fato de você ainda estar aberto o suficiente para ouvir, ainda disposto a acreditar no cuidado, é a prova de que você nunca foi destinado a viver em um estado constante de doação emocional. Esse capítulo foi uma preparação, e agora está chegando ao seu fim natural e pacífico. Você não foi feito para ser o receptáculo dos sentimentos de todos para sempre. E à medida que essa compreensão se consolida dentro de você, o peso que você carregava começa a se afrouxar, abrindo espaço para algo novo, silenciosamente e intencionalmente. Havia relacionamentos e conexões que você cultivava com genuína devoção, acreditando que amor, paciência e constância seriam suficientes. Quando alguns desses laços se desfizeram, se distanciaram ou terminaram, foi fácil internalizar a dor, questionar se você era demais, sensível demais ou simplesmente insuficiente para ser escolhida da maneira que precisava. Mas ouça com atenção. O que terminou não foi um julgamento do seu valor. Foi uma correção necessária. Você não perdeu essas conexões por não ter se doado. Você as perdeu porque deu mais do que era sustentável. Algumas pessoas nunca deveriam ter ficado, porque eram capazes apenas de receber, não de protegê-la em troca. A presença delas dependia do seu esforço emocional, não do cuidado mútuo. E o universo jamais permitirá que um canceriano continue construindo um lar onde a segurança seja unilateral. Cada término criou um espaço essencial. Espaço para honestidade emocional, espaço para relacionamentos que não exigem que você carregue tudo sozinha, espaço para conexões que não pedem que você minimize suas necessidades apenas para manter a paz. O que parecia abandono era, muitas vezes, a remoção de um profundo desequilíbrio. Se certas pessoas tivessem permanecido, você teria continuado a se encolher para acomodá-las. Se certas dinâmicas tivessem durado mais, teriam feito com que a negligência emocional parecesse normal. A separação não foi uma punição. Foi uma preservação do seu espírito. Você pode não ter percebido na época, mas cada término refinou sua compreensão da verdadeira segurança emocional. Ensinou-lhe o que é o cuidado de verdade, não em palavras, mas em constância constante, não em promessas, mas em presença genuína. Esse conhecimento conquistado com esforço agora está guiando você para um futuro diferente. Conforme o dia 7 de janeiro se desenrola, você não está mais no rescaldo da perda. Você está no espaço aberto que ela criou. O que retorna para você agora não lhe pedirá que prove sua lealdade através do autossacrifício. Irá recebê-lo com firmeza, respeito e uma troca equilibrada de cuidado. E para Câncer, isso muda tudo. Chega um momento, silencioso e sem drama, em que o coração simplesmente atinge seu limite. Não porque seja fraco, mas porque foi forte por tempo demais sem receber apoio. Você chegou a esse momento não por um colapso, mas por um profundo cansaço interior que poucas pessoas notaram. Você continuou presente. Continuou se importando. Mas, por dentro, uma pergunta silenciosa começou a se formar, uma que você raramente expressava em voz alta. Quem está cuidando de mim? Essa exaustão não era física.
Era emocional e espiritual. Vinha de ser sempre quem absorve, acalma e estabiliza, de considerar como os outros se sentem antes de se permitir sentir plenamente. Com o tempo, esse tipo de vigilância emocional se torna pesado, mesmo para um coração tão generoso quanto o seu. Você não reclamou. Você não fez exigências. Você simplesmente continuou. E foi justamente aí que o universo começou a responder. Cada vez que você escolheu a compreensão, isso foi notado. Cada vez que você carregou uma responsabilidade que nunca lhe foi destinada apenas, isso foi percebido. Quando um canceriano atinge a plenitude emocional, a vida não o ignora. Ela se reorganiza silenciosamente para proteger seu coração. Neste momento, ajustes sutis estão acontecendo nos bastidores. As circunstâncias estão sendo reorganizadas de maneiras que você ainda não consegue perceber. As conversas podem mudar de tom. As decisões se tornam mais suaves. Os resultados começam a pender para a segurança emocional em vez do desgaste emocional. O que parecia estagnação era, na verdade, uma contenção protetora. O que parecia distanciamento estava criando o espaço necessário para respirar. Você pode notar pequenas, mas significativas mudanças em si mesmo. Menos tolerância ao desequilíbrio emocional, menos disposição para se sobrecarregar, menos culpa ao escolher descansar. Isso não é isolamento. É cura. Todo o seu ser está aprendendo que você não precisa mais sustentar tudo para que a vida continue. Este momento marca uma virada silenciosa, não porque tudo se torna perfeito, mas porque você não precisa mais se esgotar para se sentir merecedor de conexão ou pertencimento. O universo viu o quanto você carregava, e agora, está gentilmente removendo esse peso do seu coração. A bênção que se aproxima de você não chega de uma vez. Ela se revela suavemente, de maneiras que parecem naturais em vez de avassaladoras. Não pede que você se apresse ou decida antes de se sentir pronto. Em vez disso, ela o encontra exatamente onde você está, com paciência, segurança e estabilidade emocional. Para alguns cancerianos, isso começa com uma conversa que finalmente traz paz, onde palavras são ditas para suavizar antigas feridas em vez de reabri-las. Algo que antes parecia inexolvido se acalma, não porque tudo seja perfeitamente explicado, mas porque seu coração se sente seguro o suficiente para finalmente descansar. Para outros, ela se apresenta como uma oportunidade que retorna com um tom diferente, mais estável. O que antes parecia incerto agora parece seguro. O que antes exigia grande esforço emocional agora parece mútuo e compartilhado. Desta vez, você não precisa sustentar tudo para evitar que desmorone, porque o apoio é verdadeiramente compartilhado. Para muitos, a bênção é interna antes de se tornar externa. Uma decisão se torna clara sem uma luta interna. Um senso de direção surge silenciosamente. Você para de oscilar entre a esperança e o medo. Você simplesmente sabe o que lhe parece certo, e esse saber traz calma em vez de ansiedade. O que mais importa é o seguinte: você não precisará correr atrás do que está por vir. Você não precisará convencer ninguém do seu valor nem explicar demais suas necessidades para que elas sejam atendidas parcialmente. O que realmente lhe pertence reconhece a linguagem do cuidado que você usa. Aproxima-se de forma lenta, respeitosa e constante. Você pode sentir momentos de hesitação, e isso é completamente natural após um longo período de responsabilidade emocional. Mas esta nova fase não exige sua vigilância. Ela exige sua receptividade. Quanto mais você se permitir perceber o que lhe traz apoio, mais claramente a bênção se revelará. Não se trata de ganhar mais. Trata-se de restaurar o equilíbrio, de receber sem culpa, de confiar que o que chega veio para ficar. E à medida que essa compreensão se consolida, você começa a experimentar algo desconhecido, mas profundamente necessário. Uma segurança emocional que não depende do seu próprio sacrifício. É aqui que a energia realmente começa a se transformar. Após um longo período de doação, acolhimento e proteção, um novo ciclo se inicia silenciosamente. É um ciclo de receber sem se perder no processo. Não receber através da luta, não receber provando sua lealdade, mas receber porque o equilíbrio finalmente está sendo restaurado. Por muito tempo, o amor e o sentimento de pertencimento podem ter parecido condicionais, algo que você precisava conquistar sendo infinitamente paciente, compreensivo e emocionalmente disponível.
Você aprendeu a permanecer mesmo quando suas próprias necessidades não eram atendidas, acreditando que cuidar significava perseverar. Esse ciclo agora está completo. O que começa agora é diferente. O universo não está mais pedindo que você doe mais. Está pedindo que você permita que o apoio chegue até você sem culpa, que deixe o cuidado vir até você sem questionar sua permanência, que pare de se preparar para a perda emocional no exato momento em que algo parece bom. Isso nem sempre é fácil para Câncer. Antecipar a perda antes protegia seu coração. Ajudava você a se preparar e a suavizar o impacto da decepção. Mas esse mesmo hábito protetor agora pode bloquear o que está tentando nutri-lo. Você não pode receber segurança emocional plena enquanto se prepara constantemente para perdê-la. Você não pode experimentar estabilidade enquanto espera que ela desapareça. É aqui que a verdadeira transformação acontece, não fora de você, mas dentro da sua própria disposição em confiar que o que chega não precisa ser conquistado com sacrifício. O descanso não é mais uma recompensa que você precisa negociar. O cuidado não é mais uma transação. O apoio não é mais algo que você precisa sustentar sozinho. Você pode sentir momentos de dúvida quando este ciclo começa, e isso é natural. Mas entenda isto: a bênção permanece e cresce quando você para de questionar se a merece, quando para de explicar demais as suas necessidades, quando para de se desculpar por querer paz. O universo responde lindamente quando o Câncer escolhe o amor próprio sem ressentimento, quando você se permite ser acolhido emocionalmente em vez de ser sempre quem acolhe. Isso não é fraqueza, é cura. Esta fase não se acelera quando você pressiona. Ela se aprofunda quando você permite. E, ao fazer isso, você começará a perceber algo profundo. Você não tem mais medo de receber, porque sabe, no fundo, que não se abandonará novamente. À medida que esse novo ciclo se estabelece, algo importante começa a mudar na forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Você não se sente mais compelido a permanecer em situações que exigem ajustes constantes, tranquilização ou sobrecarga emocional. Não porque você se importe menos, mas porque finalmente se importa o suficiente com o seu próprio bem-estar. Seus limites começam a se formar naturalmente, sem força ou defensiva. Você não precisa explicá-los ou justificar porque algo parece pesado demais. Você simplesmente ouve seus sinais emocionais e responde com gentileza consigo mesmo. Isso não é afastamento. É discernimento sábio. Você pode perceber que está menos disposto a carregar desconforto emocional apenas para manter os outros confortáveis, menos inclinado a ficar em silêncio quando algo não parece seguro, menos motivado a resgatar ou consertar o que não lhe pertence. Isso não é frieza. É a maturidade emocional se enraizando. Algumas pessoas se adaptarão a essa versão sua com respeito e até alívio pela sua clareza recém-descoberta. Outras podem se sentir confusas ou se distanciar, não porque você mudou de uma forma prejudicial, mas porque você não está mais disponível para desequilíbrios emocionais unilaterais. Você não se oferece mais como um lugar onde os outros podem desabafar sem esperar nada em troca. Esta fase não exige confrontos acalorados. Exige calma, constância e consistência. Quando seus limites são pacíficos e firmes, eles falam mais alto do que qualquer palavra. Você não precisa anunciar o que não está mais disposto a tolerar. Sua energia comunica isso claramente. O que importa agora é permitir que essa mudança se desenrole suavemente. Não há necessidade de pressa, de provar seu crescimento ou de pressionar por resultados específicos. A segurança que você está construindo precisa de espaço para se consolidar. Precisa de paciência, não de pressão. Você pode se sentir atraído pela simplicidade, por relacionamentos mais tranquilos, por ambientes onde seu espírito possa realmente relaxar em vez de permanecer em constante estado de alerta. Isso não é uma fuga da vida. É um retorno ao seu equilíbrio emocional natural. É assim, Câncer, que sua bela força se desenvolve, não por meio de resistência infinita, mas por meio de uma autoproteção que não exige muros, por meio de limites que não o isolam, mas que permitem que o tipo certo de conexão finalmente o alcance. À medida que essa transformação interior se aprofunda, sua relação com suas próprias emoções começa a mudar de forma profunda. Sentimentos que antes o dominavam agora se tornam informações valiosas, sinais sutis, uma bússola confiável em vez de um peso esmagador.
Você para de se questionar se é sensível demais e começa a reconhecer que sua consciência emocional sempre foi sua maior forma de inteligência. Decisões que antes exigiam um processamento interminável começam a parecer mais claras. Você não oscila mais entre dúvida e esperança. Você não espera mais por reafirmações externas para confirmar o que seu coração já sabe. A resposta chega de forma suave, porém firme, e você aprende a confiar nela sem precisar defendê-la para ninguém. Essa mudança também altera a forma como você vive em seu próprio tempo. Você para de se sentir pressionado pelos prazos alheios ou por expectativas que nunca se alinharam verdadeiramente à sua natureza. Você entende que seu próprio ritmo sempre foi intencional, que a vida que você está construindo requer segurança emocional antes de poder se expandir. E com essa compreensão, o hábito da comparação perde o seu poder. Há também uma libertação silenciosa de antigos papéis. A versão de você que sentia necessidade de ser o elo emocional, aquela que mantinha as famílias unidas ou os relacionamentos estáveis à sua própria custa, não desaparece, mas deixa de guiar suas decisões. Ela recua, sabendo que sua missão está cumprida. Você pode notar que antigos gatilhos emocionais se suavizam. Situações que antes causavam ansiedade aguda, culpa ou autorrecriminação já não a afetam tão profundamente. Você para de internalizar cada mudança de humor ao seu redor. Para de assumir a responsabilidade por emoções que não lhe cabem controlar. Essa clareza recém-adquirida cria espaço para o verdadeiro discernimento, permitindo que você escolha o que realmente nutre sua alma. Você não confunde mais esforço emocional puro com amor verdadeiro. Compreende que só porque você consegue reter algo, não significa que deva. Essa percepção protege sua energia sem endurecer seu belo coração. Sua confiança começa a se estabilizar, não porque tudo em sua vida seja perfeito, mas porque você confia em si mesma para se afastar daquilo que não lhe parece seguro. Você não tem mais medo de fazer a escolha errada, porque sabe que não estará abandonando suas próprias necessidades emocionais no processo. O que você está prestes a vivenciar agora não é um final dramático. É a conclusão serena de uma temporada de sacrifício emocional. É o fim da crença de que o amor precisa ser conquistado apenas com resistência. É o fim de medir seu valor pela quantidade de coisas que você consegue oferecer aos outros enquanto suas próprias necessidades permanecem invisíveis. Depois de 7 de janeiro de 2026, algo dentro de você se acalma para sempre. A constante vigilância interna começa a diminuir. A pressão para manter tudo perfeitamente organizado se suaviza. Você para de se preparar para a perda e começa a escolher naturalmente o que lhe traz segurança emocional. Essa calma não é um afastamento do mundo. É uma compreensão profunda e duradoura. É a percepção de que o amor não precisa doer para ser real. Você olhará para trás e reconhecerá este momento como aquele em que seu relacionamento consigo mesmo mudou para sempre. Onde seu cuidado deixou de ser algo para os outros consumirem e se tornou algo que você aprendeu a proteger. Onde sua sensibilidade se tornou uma fonte de sabedoria silenciosa, em vez de vulnerabilidade. Onde seu destino se transformou suavemente, não em direção ao isolamento, mas em direção à honestidade emocional e ao equilíbrio duradouro. Você nunca deveria ter desaparecido dentro de seus relacionamentos. Você nunca deveria ter se doado até se sentir completamente esgotado. Os atrasos, os finais, os momentos de solidão não eram sinais de que algo estava errado com você. Eles estavam preparando você para receber uma conexão verdadeira sem jamais se perder. O que vem a seguir não exige sacrifício. Não exige que você fique em silêncio, que se doe em excesso ou que abandone suas necessidades. Ele te encontra com firmeza, com presença genuína, com reciprocidade equilibrada. E desta vez, você o reconhecerá imediatamente, porque a sensação é de calma, não de confusão. A paz interior se torna seu alicerce, não algo que você busca desesperadamente após a exaustão. Qualquer coisa que perturbe essa paz se torna clara para você imediatamente. Você se torna mais seletivo, sem fechar o coração. Mais perspicaz sem se distanciar. Você ouve menos as palavras e mais como as situações se manifestam em seu corpo. Sua intuição permanece sua guia gentil, não em lampejos dramáticos, mas em sussurros calmos e constantes. Você aprende a confiar nela completamente porque ela sempre protege seu bem-estar emocional. E com essa confiança,
Seu antigo medo de fazer a escolha errada simplesmente se dissipa. Você sabe, com uma certeza serena, que sempre escolherá a si mesmo com gentileza. Câncer. Você não está mais esperando que a vida cuide de você. A vida está ao seu encontro exatamente onde você está. E desta vez, ela não pede que você dê mais. Ela simplesmente pede que você descanse, em paz, naquilo que você já conquistou. Sua própria segurança, seu próprio cuidado e seu profundo senso de pertencimento emocional.